Fala, meus amigos, tudo certo? Vamos então para o último conceito dessa série da Semana Antifrágil. Vou falar hoje sobre a pele em risco. Então vamos lá, primeiro eu pergunto a vocês, como que é skin in the game em português? Muito provavelmente vocês vão me responder pele em risco, né? Conforme eu coloquei no slide anterior. Mas a gente já tem uma palavra, ou melhor, a gente já tem uma expressão para isso em português, que é justamente essa expressão que eu coloquei aqui do lado. Vocês podem olhar no slide, eu não vou falar em voz alta porque eu vou subir esse vídeo para o YouTube e para o Instagram. Então eu só vou deixar assim dessa forma e vocês vão entender o que significa. Quanto mais eu li o livro Antifrágil, mais eu percebi que corresponde a exatamente o mesmo conceito. Mas coitado, o Nassim Taleb, que é libanês e também fala inglês, ele não tem esse conceito no vocabulário dele, então ele teve que inventar a versão gourmet, que é skin in the game. Mas a gente já é mais avançado nesse aspecto, né, como brasileiro. O que é o conceito da pele em risco? É basicamente você ter algo a perder caso você tome alguma atitude, tome alguma ação que prejudique outras pessoas. Eu vou dar um exemplo aqui que vai ficar bem mais claro essa questão para vocês. Na Roma Antiga, há várias centenas de anos atrás, os engenheiros romanos tinham pele em risco. Quando eles construíam uma ponte, eles eram obrigados a morar embaixo dessa ponte por alguns dias. Então a gente tinha a partir daí dois cenários, ou a ponte caía ou a ponte perdurava. Caso a ponte caísse, nós teríamos um engenheiro ruim a menos na humanidade. Isso é até uma espécie de seleção natural. Ou seja, o engenheiro tinha pele em risco. Caso a ponte fosse bem construída e não caísse, depois de alguns dias o engenheiro podia voltar para a casa dele. E qual que é o resultado disso tudo? Até hoje nós temos pontes romanas centenárias, justamente porque foram produzidas por pessoas, pelos engenheiros que tinham sim pele em risco. Eles tinham algo a perder caso a ação deles não fosse bem executada. Outra coisa que o Taleb traz quando ele está falando sobre pele em risco é o seguinte: cada formador de opinião precisa colocar a pele em jogo, ou seja, a pele em risco, na eventualidade de danos causados pela confiança que se deposita em sua informação ou opinião. Então, os formadores de opiniões, eles têm que ter algo a perder, por exemplo, caso as previsões deles sejam erradas. Vou dar um exemplo aqui que vai ficar bem claro para vocês. Um exemplo de um prognóstico, ou seja, uma previsão. Essa matéria aqui à esquerda foi feita alguns meses atrás pela tal da Guia Invest. Eles simplesmente fizeram uma previsão que o Ibovespa chegaria a 500 mil pontos. Isso eu sei que o Ibovespa vai chegar a 500 mil pontos, mas a gente não pode falar quando. E da forma com que eles abordaram essa reportagem, muita gente inocente saiu comprando ações na Bolsa de Valores sem ter o conhecimento necessário. Elas foram prejudicadas com isso. E agora a gente vê aí, depois de alguns meses, o caso do coronavírus. Olha para quanto que foi o Ibovespa, 70 mil pontos. Mas qual que é o problema disso tudo? O problema é que ninguém se lembra das previsões que deram errado. As pessoas só se lembram das previsões que deram certo. Em outras palavras, esse tipo de formador de opinião não tem nada a perder caso essa pessoa esteja de fato errada. É por isso, inclusive, que o Taleb não gosta muito de analistas e jornalistas, porque as previsões, muitas vezes, costumam partir deles. Obviamente, eu não estou aqui para generalizar nada, só estou dizendo que isso é algo que o Taleb traz em vários trechos durante o livro dele. Aqui eu trouxe uma metáfora para vocês, que na verdade pode ser interpretada como uma metáfora ou não, que é a seguinte: nunca entrem em um avião em que o piloto não esteja presente. Eu não sei se vocês sabem, mas com o avanço da tecnologia, a tendência é que cada vez mais existam aviões onde não haja piloto dentro deles. Eles sejam simplesmente pilotados de forma remota, sem a presença física do piloto. E agora que vocês entenderam essa questão de pele em jogo, ou então aquela palavrinha que eu falei lá no primeiro slide, que é exatamente a mesma coisa, agora passa a fazer mais sentido essa ideia que eu estou querendo trazer para vocês, né? Eu acho que vocês conseguiram entender. Então, por fim, como que são os conselhos para vocês identificarem uma pessoa que tem a pele em risco? Normalmente, isso é um traço da personalidade delas. São pessoas que têm uma forte correlação entre aquilo que elas falam e aquilo que elas fazem. Esse tipo de pessoa é digna de receber muito mais confiança nossa. Eu prefiro depositar minha confiança em pessoas que tenham a pele em risco,
Pensem no exemplo que eu dei na questão dos engenheiros romanos. Olha como faz sentido. Quando uma pessoa tem algo a perder, ela se dedica muito mais para fazer aquilo bem. Outra coisa interessante que o Taleb também traz no livro Antifrágil, e assim é a forma que eu vou encerrar minha apresentação, é o seguinte: os idiotas, eles tentam vencer discussões. Esse que é o foco deles. E os não idiotas tentam vencer. Reparem que eu coloquei o verbo vencer como intransitivo. Vocês podem definir essa palavra da forma com que vocês bem imaginarem. Mas o que a gente tem que entender com essa frase é que os idiotas se preocupam em vencer discussões. Eles se preocupam só em falar. Já os não idiotas, eles se preocupam mais em fazer. Então eu espero que vocês tenham gostado da apresentação. Assim eu encerro essa sequência de vídeos, de 7 dias falando sobre o livro Antifrágil. Eu peço que vocês falem o que vocês acharam de mais interessante, algum termo que chamou mais atenção, algum conceito que vocês acham que podem aplicar facilmente na vida de vocês. Podem me falar pelo próprio direct, não precisa necessariamente comentar no vídeo, mas eu queria saber se o conteúdo agregou para vocês de alguma forma. Então é isso, até mais amigos e valeu!